Sejam bem-vindos à terceira aula de placa de desktop. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre o circuito RTC, que é o circuito Real Time Clock, que é o circuito, aquele circuito que compõe aquela pilha, né, de 3 volts. Então nós vamos voltar lá no nosso esquema e vamos ver lá no esquema onde esse circuito se encontra. É a mesma placa, modelo GA-VM900M. Eu vou continuar com ela, porque estou com o esquema dela aqui, tá ok? E eu vou disponibilizar aí, pessoal, na descrição do vídeo, esse esquema para quem quiser. E você pode estar baixando aí para o seu computador. Vamos lá, pessoal, no circuito. Vamos ver onde é que ele se encontra aqui, vamos lá. Geralmente a gente conhece pelo nome de CMOS. CMOS. Vou dar uma adiantada aqui. Aqui. Opa! Deu uma sumidinha aqui. Aqui, pessoal, deixa eu dar um zoom aqui para melhorar a nossa visibilidade. Aqui está o circuito do nosso relógio. CMOS, para quem não sabe, é uma abreviatura em inglês, entendeu? Não vou falar aqui porque eu não sei pronunciar inglês. Mas, resumindo, é uma pequena área, né? É um pequeno circuito que é alimentado, né? Que alimenta uma memória volátil. O que é memória volátil? A memória volátil é aquela memória que não que depois que ela deixa de ser alimentada, ela perde as suas configurações. Tá certo? Que é o caso da nossa BIOS. Você sabe que se você retirar a pilha desse circuito aqui, o que acontece? As configurações da BIOS, as configurações do setup, ela acaba se desfazendo, né? Como data, hora, ano. E algumas placas ainda você perde até aquelas configurações de boot, né? Por quem a máquina vai iniciar primeiro, se é pelo HD, se é pelo CD ou DVD. Então todas essas ordens aí, essas configurações, acabam se desfazendo, tá? Ou seja, só o setup mesmo, viu, pessoal? Para não saírem por aí, às vezes, pessoal, algumas pessoas dizem que o setup apaga ou reseta a BIOS, né? Ou apaga a BIOS, não. A BIOS só é apagada quando a gente vai fazer aquela regravação com aquele equipamento de regravação de BIOS. Ali a gente apaga mesmo a BIOS, dá uma zerada mesmo na EEPROM, né? E faz uma nova regravação. Mas nesse caso aqui não. Esse circuito é justamente para alimentar, energizar, para que essas configurações não se percam. Então, pessoal, aqui está esse circuito. Você pode observar aqui também aqui também um compartimento que coloca a pilha, né? E nós temos duas alimentações aqui, ó. Primeiramente que você tem que observar nesse circuito, esse transistor aqui, ó, esse Q12 aqui, ele é o principal componente responsável para fazer essa transferência de energia. Ele é um componente inteligente, esse transistor. Ele automaticamente vai detectar ou a alimentação da pilha ou a alimentação que vem da fonte. Quando o seu computador está desligado, é essa pilha que vai alimentar, é essa pilha que vai sustentar as informações. E quando o seu computador é ligado, quem vai prevalecer é a energia da fonte, tá? Esse transistor, ele vai automaticamente detectar que seu computador foi ligado e agora ele vai liberar, ele vai cortar a energia da pilha e vai deixar passar a energia que vem da fonte, tá? Os 3 volts que vem da fonte é que vai passar por esse transistor aqui, transformando nessa tensão chamada RTC VDD. Pessoal, esse é um circuito pequeno, conhecido de todos. É bem simples esse circuitozinho. Geralmente quando o seu computador atrasa as horas, atrasa a data, atrasa o ano, você tem que partir aqui para esse circuito. Todas as placas-mães existe um circuito chamado RTC.
E nessa placa-mãe está aqui, ó, na página 15. Outra coisa importante, pessoal, é esse jumpzinho aqui, ó, onde tem CLR underline CMOS, o CLEAR, né? O CLEAR CMOS. CLEAR é apagar, é zerar. Então CLEAR significa isso. E CMOS eu já expliquei a vocês, né? Que é um pequeno circuito de memória volátil que é alimentado por uma bateria. Então, pessoal, essa tensão de 3 volts, se for da fonte, vai vir para esse pino aqui do transistor. Vamos chamar de pino 1. Aqui não está descrito não, mas vamos chamar de pino 1. Esse 3V dual vai vir da fonte de alimentação, ATX, e vai entrar aqui no pino 1 desse transistor. Dentro dele aqui, ó, tem 2 diodos, você pode perceber. Ó. Vai passar aqui por esse transistor e vai sair aqui, ó, no pino 3, digamos aqui, onde está ligado a esse R129 que você vai ver lá na prática. Esse R129 que é um resistorzinho que passa a mesma tensão de um lado como de outro, como se fosse um fusível. Aí passa por esse resistor, transformando-se na tensão chamada de RTC VDD. Essa tensão, pessoal, também é a mesma tensão que vai ter aqui nesses 2 pinos que você vai ver também lá na placa no vídeo que vai vir no vídeo seguinte. 2 pinos. Então esses 2 pinos aqui é um pino positivo e um pino negativo. Esse pino positivo é essa alimentação RTC VDD que chega até aqui nesse pino. E a mesma coisa com a pilha. É a mesma função. O que acontece? Esses 2 pinos aqui são aqueles 2 pinos que a gente quando pede para você, né, a gente costuma falar, né, dá um reset na BIOS, dá uma resetada na BIOS. É isso aqui. Quando você fecha esses 2 pinos, positivo com negativo, o que acontece? Quando você fecha os 2 pinos, ele dá um curto e corta a alimentação. Então, quando corta a alimentação, o que acontece? Essa alimentação não vai passar para lá para o circuito, não vai para a ponte sul. Porque você sabe que a ponte sul também trabalha junto com a BIOS. E a ponte sul também é responsável, pessoal, por essa comunicação entre BIOS, né, e ponte sul. Então essa alimentação RTC VDD não vai passar para lá. Aí vai acabar dando o quê? Como a gente costuma falar, uma resetada na BIOS. A BIOS vai voltar ao seu estado original. Então esses 2 pinos servem para isso aqui. Então a gente costuma ver muitos técnicos, né? Muitos técnicos aí dizendo que pegou a máquina e a máquina está atrasando a hora, está atrasando a data, né? Que atrasou a hora, automaticamente atrasa a data, atrasa ano. O que acontece? Toda vez que você vai ligar o computador fica pedindo para apertar F1. Dê um F1 para iniciar o sistema. Aí você, puf, F1. O que está ocasionando é o atraso do relógio. Aí a gente fala, vai lá no circuito da pilha. Só que às vezes alguns técnicos que não têm experiência ou que não estudaram, né, ou que ainda tem dúvida em algum circuito da placa, eles vão e trocam simplesmente a pilha e o problema ainda continua persistindo, né? Aí alguém lá no suporte fala, pessoal, veja aí um diodozinho, ou transistor, ou resistor próximo. E às vezes ele fala, já troquei tudo e o problema continua. Outros falam que não conseguiu achar um componente igual, né, com a mesma referência, que aqui, pessoal, é a referência, ó. Que aqui tem a referenciazinha aqui embaixo. Aí o que é que você tem que fazer, pessoal? Ó, às vezes você tem que observar os componentes ligados a esse circuito. Aqui a gente tem um resistor. Temos esse resistorzinho aqui, ó, de 1K. Temos esse resistor aqui, ó. Esse R129 também está aqui. Tá? Temos capacitores aqui também. Tá certo? Temos outro capacitor aqui. Então você tem que testar todo esse circuitinho que pertence ao circuito RTC aqui. Não é simplesmente trocar o transistor ou diodo. Não é simplesmente trocar esse componente. Você troca e o problema ainda continua. Por quê? Porque você não mediu os capacitores aqui, você não mediu os resistores. Então o problema ainda persiste. Não é simplesmente só trocar a pilha. E se você não achar nenhum componente aqui, o que é que a gente faz? Que não é correto. Eu vou falar isso aqui, pessoal, nessa aula, mas não é o correto. É em caso de emergência, entendeu? Você tem que explicar ao seu cliente. E eu quero falar o seguinte, você tem a alternativa também de jampear. Só dar um fio no positivo da pilha, né, um fiozinho. Porque a intenção, pessoal, é passar essa energia para cá.
para aqui, ó. É passar essa tensão de 3 volts para cá, ó. É porque daqui é que vai partir para alimentar os outros circuitos. Sabendo que aqui tem que ter alimentação, nesse pino também aqui, pessoal, tem que ter uma alimentação, ó. Nesse pino aqui do CLR CMOS, tem que ter também uma alimentação positiva. E essa alimentação é justamente esse RTC aqui, ó. Esse RTC aqui. Eu posso soldar um fio daqui do meu positivo da pilha diretamente para esse pino aqui do CMOS, para esse pino aqui, ó, que dá o clear CMOS. Eu posso soldar aqui porque daqui agora ele vai passar a tensão para frente, tá bom? Não é o correto, torna a dizer, não é o correto, mas aí em algumas situações a gente faz isso para poder satisfazer o cliente, mas sabendo que quando você conseguir a peça, o componente, você tem que entrar em contato e pedir para ele trazer a máquina que você encontrou o componente, vai colocar o componente correto no local. Tá bom, pessoal? Eu quero mostrar a você para onde vai essa tensão RTC VDD. Bora aqui, a gente copia aqui, né, no nosso campo de busca. Eu vou mostrar a você agora para onde vai essa tensão. Vamos lá? Aqui, pessoal, ó, RTC VDD vem aqui para ponte sul, tá vendo? VBAT, ou seja, tensão de bateria vem para ponte sul também, que a ponte sul é um controlador, é um chip de configurações de entradas e saídas. Então, vem essa tensão também aqui, ó, lá vindo do circuito RTC, vem para a ponte sul, que também é um controlador responsável também por data. Ela vai também, essa tensão aqui também, se eu não me engano, ela vai para o Super I/O. Vamos lá ver no Super I/O, essa RTC VDD. Aqui, gente, a tensão aqui, ó, no pino, se eu não me engano aqui, deixa eu dar um zoom aqui, que RTC está no pino 74, pessoal, VBAT. Então é uma tensão que vai também lá para o Super I/O. Entendeu? A importância dessa pilha na máquina. Então, assim que você coloca, né, a pilha na máquina, essa tensão ela vai para a ponte sul, vai para o Super I/O. Quer ver? Lá no diagrama em bloco, e na página 3, o diagrama em bloco, a gente pode observar aqui, ó, essa tensão aqui, ó, ponte, tá vendo aqui? É o processador Norte Bridge, né? Que é o ponte norte e ponte sul. Deixa eu dar um zoom aqui, você vai ver aqui essa tensão do circuito RTC aqui, ó, aqui no ponte sul, ó, South Bridge. Aqui, ó, RTC VDD, tá vendo? Tá vendo aqui que ela faz parte aqui também do ponte sul. Tem que atrapalha aqui um pouquinho, mas dá pra gente entender bastante. Aqui, pessoal, ó, RTC VDD 3.3 volts, ó. Então é isso aí, gente. Vamos lá ver na prática, pessoal. Vou fazer as medições lá na prática, no vídeo. Vamos lá? Pronto, pessoal. Aqui na prática, né, apresentando a placa para vocês e o circuito de RTC, que é o circuito da bateria. É um circuito muito importante na placa-mãe. Aqui está o soquete, que você pode observar o soquete. Tá? E o circuito da bateria, pessoal, é um circuito pequeno. É formado pelo transistor. Tá? Esse transistor aqui, o Q12, que a gente viu lá no esquema, tá? É formado também aqui por esse resistor, tá? E também esses dois pinos aqui, ó, que um lado é negativo, um lado do pino é negativo e outro lado é positivo. Aqui, ó, você pode observar aqui a tensão da bateria. Aqui em cima da bateria também tem a tensão dela, né, de 3. Só que aqui cai um pouquinho, né, devido passar aqui pelos componentes. Então aqui, pessoal, essa alimentação entra aqui nesse terminal do transistor. Aqui, ó. Tá vendo? 3 volts. E sai desse lado aqui, ó. Nesse outro terminal aqui do transistor. Você pode observar, tá vendo? Já desse lado aqui, peraí que balançou aqui. Já desse lado aqui vai entrar, se eu conectar a fonte aqui, ATX,
é que vai... Espera aí, um minutinho que está atrapalhando aqui. É que vai passar a alimentação da fonte, ó. Aqui você pode observar que está zero. Está zerado aqui, mas se eu colocar a fonte aqui no meu conector, ligar a fonte, aqui vai passar a ter duas tensões. A da bateria, desse lado desse terminal aqui, e a da fonte aqui. Porém, o transistor só vai liberar a passagem para o outro lado, a tensão da fonte. Porque ele tem essa função, tá? Sem a fonte, ele vai deixar passar a alimentação da pilha. E se eu conectar a fonte, esse transistor vai deixar passar apenas a tensão da fonte. Então, pessoal, como eu falei na aula ali, né, apresentando o esquema, a função dessa pilha é manter as configurações da BIOS, as configurações do setup, para que venha não bagunçar as configurações. Então a função dessa pilha é isso, tá? É manter. E essa tensão da pilha, como eu falei lá no apresentando o esquema, é uma tensão que vai para a ponte sul e é uma tensão também que vai para o superior aqui, certo? Eu vou lhe mostrar aqui essa tensão de 3 volts no pino 75, como a gente viu lá no esquema, tá? Agora no ponte sul a gente não tem condição de medir, porque você sabe que o ponte sul ele não demonstra aqui os terminais, porque fica por baixo do chip essa tensão, tá? E o chip 7 sul, ele é responsável também dessa interação com a BIOS, de manter as configurações também de data, hora, ano, entendeu, pessoal? E esse circuito, quando ele dá problema, o problema é mais nesse transistor, tá? E quando você não tem um transistor, pessoal, o que é que você faz? Você pode fazer um jumper. Não é o correto. Não é o correto fazer esse tipo de jumper. Mas, por alguma emergência, você pode fazer um jumper aqui de cima da pilha. Aqui de cima, ó. Um jumper, né? Soldar um fio daqui para esse pino positivo aqui, ó. Para esse pino positivo. Por que tem esses dois pinos aqui, pessoal? Esses dois pinos aqui servem para quando você fechar o curto aqui, ó. Quando você fecha o curto nesses dois pinos, o que é que acontece? Fecha o positivo com terra, corta a alimentação. Eu cortando essa alimentação aqui, a BIOS automaticamente vai se desconfigurar, tá? Data e hora vão zerar, a placa vai voltar, o setup vai voltar ao estado de fabricação, né? O ano de fabricação. Então esse jump aqui é para isso. Às vezes a placa da gente tem algum problema, não liga, não dá vídeo, acontecem algumas coisas assim, a gente vai, né? Pode ser alguma falha na configuração do setup. Aí a gente vai, fecha o curto aqui entre esses dois pinos e ela automaticamente ela volta às configurações de fábrica. Entendeu, pessoal? Então é o seguinte, essa bateria tem que estar sempre boa, tá bom? Porque se a tensão dela começar a diminuir, possa ser que a data e a hora do relógio do seu sistema comece a atrasar. E toda vez que você for religar o seu computador, se a data e a hora estiverem desatualizadas, o que acontece? Seu computador o seu sistema vai pedir para você apertar F1 para poder iniciar normalmente. Entendeu? E por acaso você colocar uma pilha nova, se você já colocou também um transistor novo, igualzinho, já mediu esses resistores aqui, que é responsável. Que tem esses resistores aqui também, pessoal, que é como se fosse um jumper, como se fosse um fusível esse resistor, tá? Ele passa a tensão de um lado para o outro. Se ele romper também,
Se esse resistorzinho aqui romper também, não vai passar tensão para frente, para os outros circuitos, tá? E você fazendo toda essa manutenção, tudo certinho, mesmo assim ainda continuar, com certeza o problema vai estar aonde? No ponte sul. Aí agora só um reflow, só um rebalgue, tá bom? Então é isso aí, gente. Você que gostou dessa terceira aula, se inscrevam aí no canal, porque assim você estará ajudando mais e mais o crescimento desse canal. E lembrando, pessoal, que aí abaixo tem mais vídeos interessantes para seu conhecimento. Tá bom? Um abraço, fique com Deus.